Noite. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento. Mais um encontro aqui do nosso curso de introdução ao grego clássico e koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo grupo de estudos do Núcleo de Cultura Clássica, da UFC. Então a gente está aqui utilizando o método Atenas no capítulo 10, no finalzinho da parte alfa, e temos aqui um trecho de grego original do poeta Teógenes. E aí temos aqui um pouquinho falando sobre ele, que ele era um nobre de Megara, por volta do ano 550 de Cristo, e foi que ele foi exilado, né, durante uma revolução democrática, e que aqui fala também que muitos dos poemas de Teógenes, como o seguinte, lamentam, né, como é que se diria, assim, a efemeridade, né, da juventude, né, e a iminência da morte, né, e de fato, né, esses pensamentos são característicos da literatura grega, né, do a própria palavra, né, efêmeros, né, aquilo que dura um dia, né. O alguém gostaria de tentar fazer a leitura dos versos? Pode ser, mas tá dando para me ouvir? Tá, tá, tá. Ah, ainda bem, eu troquei o fone. Rebem terpomenos pasdo deron gar enerten ger olesas psiken keisomai ostelitos. Eita, essa palavra. Você pode ler aftongos, melhor, aftongos, é para ser? Aftongos. Lepso, deranton, faos, helioi, rempes, Não, acho que é empes. Empes. rempes, Não, é empes. Empes. empes, destros, Isso, destlos. eon, hopsomai, Acho que é opsomai. uden, eti. O DNT, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Muito bem, Brisa. Deixa eu ver se eu faço uma leitura também. Rebei terpomenos pais do derongar enerten. Ges olesas pysyken keisomai hostelitos. Aptongos leipsoderaton paos elioio. Empes destlos eos opsomaiudeneti. Mais ou menos assim. Eu não sou muito bom de ler poesia, não. Mas alguém gostaria de tentar? Só fazer a leitura? Se for só a leitura, eu vou me aventurar, professor. Por favor, Gutenberg. Vamos lá. Rebei terpomenos paixo
Derongar Nächten ges Rolessas. Agora esse outro aqui é Pirken, né? Não, é psiquen. Pirken. Não, psiquen é alma. Psiquen. Certo. É é como se fosse uma derivada do psique. Isso. É o acusativo. Pronto. Que são mais hostelitos aftogos leicodeiraton paus helioioi gentes destelos eon opsomai uden eti. Isso. Aquelas letrinhas que pouco apareciam, né, professor, lá do alfabeto grego, que estão aparecendo agora com mais frequência, né, que a gente pouco via elas, né? Sim, sim. Às vezes elas aparecem bastante. Quando elas aparecem assim, dá um trabalho pra gente. Então aqui, no primeiro verso, começa assim com Hebei terpomenos paizo, ou paisto, que é assim o paisto. Alguém conhece o verbo paisto? Ou paizo? Alguém aqui conhece? Não, não, na verdade, A legenda. o vocabulário já deu. O vocabulário já deu. Eu jogo, né? Isso. Mas aí você pode dizer também eu brinco. Eu brinco, né? Ah, eu brinco, tá. Então assim ali tá I play, né? Mas seria no sentido mais geral de eu brinco, né? Então na juventude eu brinco terpômenos. Terpômenos seria alguma coisa como me alegrando, me tendo prazer. Tudo bem? Sim. Aí, deron, gar, enerten. Aí, deron. Eduardo? Seria tipo um advérbio de modo? Não, aqui é um particípio. Com prazer, por exemplo. Não, é um particípio. Aqui seria é de terpomai. Se você se você quiser pesquisar aí terpomai pra gente e mandar aí no chat. Alguém aí? Terpomai. Alguém tá com o dicionário aí online aberto? Mandar pra gente terpomai. Porque se eu tô tendo muito problemas de compartilhar outras páginas. Alguém aí gostaria de fazer essa gentileza pra gente? Abrir aí o dicionário, pesquisar terpomai e mandar pra gente? Satisfazer. Vou olhar se tem meio vídeo. A Brisa botou que um dos significados é satisfazer. To satisfy, delight, gladden, cheer, to give delight, delights. Então, Estou vendo uma tradução direta aqui que é eu me entrego. Se pegar. Como é? É uma tradução direta que eu peguei aqui do tradutor do Google, que é eu me entrego. Sim, mas aí seria no sentido de enjoy, né? É porque aqui a gente não daria para dizer assim, eu me entrego, né?
entregando-me, né? Você poderia dizer assim, era melhor me dizer mesmo satisfazendo-me, né? Faria mais sentido, né? Na juventude eu brinco me satisfazendo, me deleitando, assim, dando-me prazer, alguma coisa assim, né? Tá dando para compreender, gente? Sim. Quando eu traduzi assim, como se fosse um advérbio, é porque ele acaba servindo de complemento, né, para o verbo principal que é o paizo. Mas ele é um particípio aqui, não é é um particípio médio, né? Aí, Professor, oi, eu encontrei aqui no Isidro o terpo. Serve alguma coisa, né? Que talvez. significa. Hã? Sim, o Que que é? significa. O terpo significa saciar, alegrar, satisfazer, encantar. Não, é interessante porque então ele não é depoente. Ele tem tanto a voz ativa quanto a voz média, né? Eu, olhando aqui, eu pensei que ele talvez fosse depoente. Mas se tem lá no Isidro como terpo, é porque ele também aparece na voz ativa, né? Mas é porque essa terminação aqui, né, com menos, é da voz média, não é da voz ativa. Mas aí, quais foram os sentidos que você encontrou? Pronto, aí mais na frente ele diz que na média passiva significa saciar-se e alegrar-se. Sim, esse já é mais o sentido que a gente quer. Quais eram da voz ativa? Não, não entendi, professor. Você está dizendo o quê? Repete os primeiros sentidos que você falou. Os da voz ativa. Pronto, pronto. Tem assim, terpo, aí futuro, terfo, aí o auristo é terpai. Aí PF está em desuso, aí significa saciar, alegrar, satisfazer e encantar. Sim, isso aí é a voz ativa. Agora a voz média ou passiva é o quê? Voz média passiva significa saciar-se e alegrar-se. Saciar-se e alegrar-se. Então aqui seria saciando-me e alegrando-me. Tá dando para entender? Na juventude eu brinco saciando-me, alegrando-me. A Brisa colocou deleitando-me. Aí aqui deron seria por longo tempo, né? Fica implícito tempo, né? Por longo tempo. Enerten seria debaixo, né, de alguma coisa. E aí, na continuação, pois debaixo, é melhor, gar, enerten, pois, por longo, aí tem uma pausa, né, que tem aquele ponto ali. Aí, então, pois por longo tempo, debaixo, aí termina, né, o verso, aí, o próximo verso é guess, olessas, psiquen, I guess, aí é da terra, né? De baixo da terra. Olessas, psiquen. Olessas é do verbo, acho que é olumai. Olumai. Eu não sei se eu consigo escrever aqui. Olumai. Vejam se vocês conseguem achar, jogando aí olessas. Mas eu acho que é do verbo olumai, que acho que é essa ideia de perder, de morrer, perder. Aí
Aqui é de destruir, né? Aí aqui, olessas psiquen dá a ideia de... aqui também é um particípio, esse olessas. Não parece, mas é um particípio também. Esse olessas. Talvez, não sei se seja olumai ou olumi. Mas porque talvez seja olumai. Ele seja, como é que se diz? Sem vogal de ligação. Mas é isso. Olessas aqui é um particípio. Então e é um particípio aoristo. Você percebe pelo sigma alfa, né? Então a gente pode traduzir como perdendo ou depois de perder, né? Tendo perdido ou depois de perder, né? Aí psiken é a alma, a vida, né? Aqui ele traduziu como a vida, né? Mas você poderia dizer a alma também, né? Depois de perder a vida. É com mi, isso. Olhe-me, o Johnny colocou. Olhe-me, isso. Eu estava em dúvida se era com mai ou com mi. Com mi. Olhe-me. Eu destruo, eu ponho um fim a alguma coisa, eu perco. Vai, Lula. Pronto, com a câmera legal que eu posso ficar abrindo a janela e ninguém fica vendo a gata atrapalhando a aula. Mas continuando, o... Professor, a gata acho que quer aprender grego, aí ela tá. O senhor parece que não está tendo tempo de ensinar. Sim, sim, sim. Com certeza. Sim, mas todo mundo entendeu aí como é que faz a partir de olessas psiken? Então, esse olessas aí, ele é o particípio aoristo. Então, ele pode ter essa ideia de anterioridade. Normalmente, ele também... Mas ele pode ter só também um aspecto pontual. Pontual. Ele só vai ter assim uma ideia de anterioridade, né? Quando tiver assim uma relação com outro verbo, né? Mas aqui acho que encaixa a gente colocar assim depois de perder, tendo perdido. Aí guess, né? Então de baixo, né? Aí pois, né? Por longo tempo, pois, debaixo aí da terra, tendo perdido a alma, tendo perdido a vida, que somai hostelitos. Que somai é do verbo queimai, que é deitar, jazer. Vocês viram lá na história como é o nome? Tem na tradução? Isso. Mas está em inglês, aí eu já vou elaborando logo. Vocês viram lá o Keimenon, lá deitado, caído, lá na história do lobo. O lobo, quando o Argos lutou contra o lobo, né? O lobo ficou caído, né? Keimenon, né? Lá no chão, né? Aí aqui é o Keisomai, aqui é um futuro, né? Keisomai, eu deitarei, eu jazerei, né? Hostelitos, aí hostelitos, aqui acho que tem que ser como uma comparação, né? Como pedra, né? Isso, como pedra, isso, mudo como uma pedra, né? Como pedra sem som, né?
como pedra sem som, como pedra muda, né? Como pedra muda, mudo como uma pedra, como pedra muda. Você pode tentar brincar para poder fazer a sua tradução, sua versão mais poética, né? Como pedra muda, aí muda aparece na próxima linha, né? Aftongos, que é sem som. A Phthongos, né? Vocês acham que vocês já falaram que deu ditongo, né? Monotongo, né? E acho que a gente já viu também como o som, né, das ovelhas, das cabras, né? Aqui o aftongos seria, né, sem som, né? Sem voz, sem som, mudo, né? Aí leipso, deraton, faos, elioio, loio. Aí leipso é um futuro também. Leipso seria do verbo leipo, então seria eu deixarei, né? Aí o que você vai deixar? Você vai deixar uh, deixar você vai deixar, né, o estranho aqui é o false, porque ele não está aparecendo o acusativo, não está aparecendo acusativo, né? Eu estou estranhando um pouquinho, porque ele parece, talvez nesse ele esteja no genitivo, né? Talvez esteja no genitivo, né? Mas o eraton, o problema é que o eraton ele ele parece acusativo, né? O falso é que parece genitivo, esse elioio parece um genitivo também, só que um genitivo não ático, parece um genitivo assim mais jônico, né? Mas é isso, eu deixarei a amável luz do sol, né? A amável luz do sol. E aí a gente percebe que esse elioio não tá no ático. É neutro, falso, é neutro? Ah, Professor, oi. não sei se foi o Eduardo que levantou a mão primeiro. Oi. Pode falar, Eduardo. É uma pergunta meio boba, desculpe a ignorância. Qual é a diferença entre o genitivo ático em relação ao jônico? Que na dúvida. Ah, sim, não é bem assim que eu possa dizer com certeza que é jônico, mas tipo, ele parece com os genitivos que aparecem lá na Ilíada e na Odisseia. E aí a Ilíada e a Odisseia são assim mais eles são uma mistura de dialetos. Aí pode ser que seja o que eu estou chamando de jônico, pode ser que seja eólico, entende? Então não confie em mim. Pode ser que seja um genitivo jônico ou genitivo eólico, mas não é ático. Porque ele é bem diferentão. Ele não tem assim ele termina em oiô, oiô. E aí não é nem em u. O Johnny está explicando como é que acontece. Não é contraído. Você está vendo ali, Eduardo, no chat? O Johnny explicou a contração. Então, o oiô contrai para o e depois para u. E aí você... Isso é uma forma de escrita mais datada, seria isso? Porque quando você fala da Ilíada e da Odisseia, a gente já está falando de textos que remetem lá para o século 8, 9. Isso, com certeza. Aí por isso Tá. que assim, e aí quando eu penso no jônico, eu penso que o jônico deu
ajudou a dar origem ao ático. E aí por isso que eu falo jônico. Às vezes eu falo jônico, quando eu penso em jônico, eu penso num grego mais antigo. Mas quando na verdade, se você for estudar, né, a Ilíada e a Odisseia, vai ter misturado, né, o eólico com o jônico. Mas aqui, esse Eleioio não é ático. Com certeza não é ático, porque deveria ser relio. Ele mesmo aqui no vocabulário, ele dá a equivalência. Você está vendo que ele pôs em parêntese e colocou Sim, assim, sim. igual relio. Seria a forma ática. Isso é a forma ática. Então, assim, eu não sei se é ático, se é eólico, melhor, se é jônico, se é eólico. Se você quiser pesquisar, algum de vocês, eu não quero mexer muito aqui no meu computador, porque eu estou tendo, assim, muita, assim, raiva com ele esses dias. Ele está travando muito. Aí eu tô com medo de ficar pesquisando. Mas se alguém quiser fazer o favor de pesquisar essa forma só para a gente ter certeza se é jônico ou se é eólico, só para tirar a dúvida cruel aí. Mas, tipo, esses textos, eles têm essas variações, só nessas formas das conjugações? Ou é que nem o grego koiné, que de vez em quando conseguiu alunar uma coisa meio mutante assim? Não, se você for olhar o grego koiné, ele vai estar mais próximo do jônico, melhor, do ático, do que outros dialetos, né? Porque ele é um dialeto comum, né? Não é o que você vai ter assim de alguma diferença no grego no grego koiné é assim, por exemplo, de vocabulário, né? Vocabulário que às vezes você vai ter palavras transliteradas, palavras que vieram de outras línguas, né? Como o persa ou como do hebraico, né? Que entram no koiné, aí você tem assim aquelas palavras, umas palavras assim que vão, se você vai ter um estrangeirismo que às vezes ele vai entrar no sistema, às vezes encaixa, às vezes ele fica bem estranho. E você tem assim às vezes umas construções tipo com preposições, onde a preposição ela vai ter um significado diferente do significado que ela normalmente tem lá no grego ático. Você compreende? Mas não é tão. Não é, eu acho que é uma diferença, não é uma diferença tão brusca quanto essa aqui, por exemplo, do dialeto eólico ou do dialeto jônico. E é muito comum nesses textos épicos esse tipo de variação. Sim, com certeza. Porque você vai ter um grego mais antigo, que passou por várias. Pela oralidade, né, e tudo mais. E aí, então, ele vai ter mais a presença, né, de marcas da fala de lugares diferentes. E fora que esse aqui não é um poeta de Atenas, ele é um poeta de Megara, né? Deixa eu ver aqui o Gutenberg, quer perguntar mais alguma coisa? Bom, professor, aquela palavra que veio antes é a paus, né? Isso. Eu pesquisando aqui no Isidro, estou com o Isidro aberto aqui, aí é do verbo faino. Aí tem dizendo que é fazer brilhar, fazer aparecer, fazer visível, fazer perceptível, né? Um som, etc., né? Fazer conhecer. Não, isso é com certeza, mas o problema é se ela é um neutro em ômicron sigma, que é o que eu estranhei foi essa terminação ômicron sigma, porque parece ser uma terminação ou de nominativo ou de genitivo. Mas se for um neutro em ômicron sigma, aí não tem problema. Ele
faria sentido ele terminar em Ômicron Sigma, porque seria tanto o nominativo em Ômicron Sigma quanto o acusativo em Ômicron Sigma. Antônio? Não, professor, realmente o senhor tem razão. Aqui no ateliê, que é aquele que o senhor tem aí também, ele está como jônico. Tá, que bom. E é como jônico, viu? Ah, então é interessante. Eu ainda estava tentando aqui ainda pesquisar aqui no celular, porque eu não queria pesquisar no computador para não travar o computador. Deixa eu ver aqui se eu. Mas realmente, não, ele deu aqui o. Ele deu. Aí o nominativo. Paus é da terceira declinação. Como é? O nominativo e genitivo dele aqui é em Ômicron I, né? O genitivo. Como é? O falso é da terceira declinação? Sim. Mas ele é neutro? Sim, ele é neutro. Sim, mas aí o que é estranho é assim é estranho. O que eu acho estranho é porque é assim, ele diz assim, você vai deixar, eu deixarei, vai deixar alguma coisa, deixar o quê? A luz amável do sol, né? A luz amável do sol. Aí seria fica meio complicado. Seria o quê? A coisa amável da luminosa do sol? Do sol luminoso? Seria tipo isso? Qual seria a tradução de falas? Olha, então aqui, olha, o que eu achei aqui no menino, no Liddell Scott, foi que é uma forma épica. O que não ajuda muito. Eu já sabia que era uma forma épica. Eu não sabia. Não, professor, desculpe interromper, professor. Ele tem razão, é da segunda declinação. Segunda Só que é ou uma terceira? contração do. Aqui diz que é terceira, né? Não, aqui, professor, na gramática do Antônio Freire, professor da Faculdade de Filosofia de Braga, ele diz que é uma contração do eu com o, que contrai-se em o, i, que é o ômicron e o u. Aí, ele, com essa contração, ele fica na segunda. Eu vou aqui Hostel. Ele dá exemplo de osto, que é hostel, né? De osteoporose. Não, eu sei. Osto. A minha dúvida, gente, é assim, eu vou tentar esclarecer para vocês. A dúvida é, no acusativo é falso, o nominativo é falso e o acusativo é falso? Sim. E tem a mesma forma. A dúvida era essa. Isso. Isso significa o quê? Significa luz, não é isso? Não é luz? Exatamente. Isso, ótimo. Pronto, é só isso. Porque o genitivo vai ser faeos, vai aparecer um Y no genitivo. A minha dúvida era, qual é o núcleo aqui desse objeto direto? Era Eraton ou era Faos?
Então, agora eu tenho certeza que o núcleo é falso. Tudo bem? Tudo bem? Vocês entenderam, gente? Era isso. Ah, assim, o Johnny achou aqui uma tradução em inglês também aqui. Life, I will lie beneath the earth. Não, espera. I play rejoicing in my youth. For after losing my life, I will lie beneath the earth for long. Então eu brinco, me divertindo na juventude, pois depois de perder a minha vida, eu deitarei ou jazerei debaixo da terra por longo tempo, né? Aí, dumb as a stone, mudo como uma pedra, como uma rocha, né? É, I will leave the lovely light of the sun. Eu deixarei a amável luz do sol. Até onde a gente foi, né? Aí, empes des flos eon opsomai uden eti. Aí, empes aqui ele tá dando como eu não sei se empes seria se embora, no entanto, né? Seria alguma coisa como isso, né? Uma conjunção entre explos, mesmo sendo, né? O sendo aqui, esse também é uma forma que deve ser épica, uma forma que deve ser ou jônica ou eólica, talvez jônica. Então, você percebe que ele tem alguma coisa a mais, esse Y, né? No ático é só on. O sendo é só on. Mas é um particípio do verbo eimi, do verbo ser, estar, existir, né? Então, mesmo sendo explos, aí o explos provavelmente é a palavra para nobre. É uma palavra que eu não conheço muito, não é muito comum. Se vocês quiserem pesquisar explos para ver se é nobre, e empes para ver se é uma conjunção concessiva, que dá essa ideia de ir embora, mesmo, né? É interessante aprender essas partículazinhas, né? Então, empes destlos eon, né? Então, mesmo sendo nobre, embora sendo nobre, opsomai uden eti. Aí, opsomai aqui é um futuro de Roral. É um futuro médio, um futuro depoente de Roral. Parece um pouco com óptica. Então, opsomai aqui seria verei nada ainda, nada mais, né? E mesmo sendo nobre, verei nada mais. E a gente, como a gente no português tem dupla negação, a gente diria algo como não verei nada mais, né? Numa forma mais natural, né? A gente diria, não verei nada mais. Mas do jeito como está aqui eu nada verei ainda. E aqui em inglês ele colocou I will see nothing anymore. I will see nothing anymore. A gente poderia dizer eu verei nada mais, nada mais verei. Ah, boa. Nada mais verei. Boa. O Eduardo botou nada mais verei. Boa. Então seria isso, né? Mesmo sendo nobre, nada mais verei. Para vocês verem como dá trabalho traduzir poesia, gente. E quando a gente vai traduzir as peças de teatro, também dessa mesma pegada. É mais fácil um pouco as do Aristófanes. Não é tão mais fácil, porque é ático. Mas o
assim, se você for ler a Ilíada e a Odisseia, é ou mesmo até a Algonia, é nesse naipe, porque você vai ter que conseguir fazer, né, identificar, né, esse tipo de genitivo, né, Gutenberg. Pronto, professor. Esse EMPES, né? Isso. Pesquisando aqui no Isidro, aí esse EMPES, ele manda ver EMPAS, né? Aí eu fui ver lá o que é EMPAS, que é um advérbio, né? Significa de todos os modos, em todo caso e contudo, né? A tradução dele. Isso, então é isso, né? Em todo caso, em todos os modos, de todo modo, né? Então, Contudo também. contudo também. Então é isso. O empes é uma concessiva, né? E o ex-floss, o John está dizendo aqui que é bom e é usado em poesia. Ex-floss. Mas é o bom, de bom para... Às vezes o bom pode virar nobre, né? Em alguns... Então, é assim, mesmo sendo uma boa pessoa, né? Nada mais verei, né? Mesmo sendo bom, nada mais verei. Mas aí ele colocou aqui nobre, né? Para poder dar aumentar um pouco o nível, né? Tudo bem, gente? Como é que tá vocês? Tudo certo. Tudo tranquilo, né? Vamos agora. Deixa eu ver. Eu vou tentar aqui descer agora para o Novo Testamento, que eu acho que a gente vai ser deveras mais fácil. Professor, só um instante, bem rapidinho. Isso aí é uma poesia, né, no caso? Sim, é. Pronto, ela usa, aliás, ela exige de nós, assim, uma gramática, posso dizer assim, mais aprofundada, né, assim? Sim, porque vai ter formas que não são do dialeto ático, né? Porque quando a gente está no dialeto koiné, o dialeto koiné, muitas vezes, ele é ele é o ático também, só que um ático mais, assim, um ático mais popular, né? Um ático mais popular, um ático mais internacional, né? Porque existe o World English, né? Então existe o koiné era como se fosse o ático aplicado, né, a todo o mundo mediterrâneo, né? E aí, então ele vai ter até uma sintaxe que às vezes é diferente, vai usar mais preposição. Mas continuando, o que eu estava falando? Ah, sim, mas ali a gente força. Ah, não, é não. Qual que é o Estlos? Ah, sim. Mas você quer dizer as lutas, né? Tudo mais, os conflitos. Ah, sim. Adotaram o grego e passaram a odiar o latim. O Eduardo está dizendo. Gente, quem pode ler para a gente o trechinho do Sermão da Montanha, lá de Lucas, capítulo 6, versículos 35 e 36, gente? Eu posso ler. Johnny, por favor. Plen agapate tus ectrus humon, kai agatopoieite, kai danizete, meten
pidzontes, kai estai ho mistos humon polis, kai eseste huioi hypsistu, hoti autus Christos estin, epitus acaristus kai ponerus, gineste oiktirmones, kathos ho pater humon, oiktirmon estin. Isso. Então, deixa eu ver se eu consigo ler. Plena agapate tus ectrus himon, kai agapoieite, kai danis deste, meden apelpisdontes, kai estai homistos himon polus, kai eseste huioi hypsisto, hoti autos crestos estin, epitus acaristus, kai ponerus, gineste oictirmones, kathos hopater himon, oictirmon estin. Vamos ver se a gente traduz, né, gente? Essa aqui eu acho mais fácil de traduzir, mas tem algumas palavras que não são tão comuns, como plena aqui a gente vai traduzir como alguma coisa como porém, mais, né? Não é uma palavra que a gente viu muito, né? Acho que às vezes até dá para traduzir como exceto, mas aqui acho que a gente vai dizer... Professor, Ah, pode traduzir também como pois? pois não, porque é uma oposição, né? Ele está fazendo uma oposição com alguma coisa que ele disse antes. Você tem que ler o contexto, mas antes ele falou alguma coisa, né? E aqui ele está fazendo uma oposição, né? Porém, de outra forma, né? Aí, porém, aí, agapate tus ectrus, amem, tus ectrus humon, amem, né? Amai, amem, né? É o imperativo, né? Tus ectrus humon, os vossos inimigos, as pessoas que vocês, que são odiáveis, né? Agatopoieite façam o bem, né? Façam o bem. Agato é o bom, o bem, né? Poieite é façam, né? Fazei o bem, né? Cai danis deste. Aí danis deste não é tão comum também. Emprestem, né? Emprestem. Apelpidsdonste. Apelpidsdonte é não esperando, sem esperança, sem expectativas, né? De receber de volta, né? Você quer perguntar alguma coisa, Antônio? Professor, aí é agatopoieite. Agatopoieite. O senhor disse que o significado dela é duas palavras juntas, bom o quê? Fazer o bom, fazer o bem. Pois essa palavra aí, ela fazer o bem, era tudo isso? Sim, porque ele tem dois radicais, né? O agatô e o poie. O verbo. Mas está junto, professor? Não tinha que estar separado? Não, porque tá um composto, né? Tá como se é um adjetivo fazendo uma composição com um verbo que tem um significado básico, que é fazer, né? Poiel. O verbo poiel significa fazer, preparar, né? E aí o agatos, né? Deve ser agatos, agaté, agaton, né? Que é o adjetivo para bom, nobre, né? É como se fosse... porque no português não tem coisa equivalente você pegar um verbo e unir com
com um nome, né? Com um substantivo. A gente tem assim, a gente tem bem fazer, mas eu acho que a gente usa só mais como adjetivos, assim, tipo, bem fazeja. Eu não sei se a gente usa mais assim, bem faça. A gente não diz assim, bem. A gente não tem como a gente dizer assim, bem façam. Mas você pode tentar assim, ver assim, como é se alguém aqui encontrou uma solução melhor para traduzir esse verbo como composto, mas eu acho mais simples traduzir como duas palavras. Façam bem, né? Ajam com benignidade, né? Sejam benignos, você pode dizer. Ok. Tentar fazer outras, usar outros adjetivos, né, para poder tentar traduzir. Mas assim, numa tradução, eu vou aqui olhar algumas traduções aqui rapidamente, só para ver se alguém encontrou uma solução mais simples. Deixa eu ver aqui. Numa tradução bem que é assim. Professor, não estou questionando a tradução, não. O senhor fez Não, coisa assim, muito boa. a do. Agora, o que eu digo é uma coisa em comum, né? Não, Um verbo mas, junto com. não, mas no Novo Testamento tem alguns verbos bem parecidos com esse, no sentido de fazer o bem, fazer o mal, machucar, que são verbos compostos com adjetivo e com o verbo poiel, que significa fazer. Você vai encontrar. Então, se você já conhece o verbo poiel, e aí aqui você tem o poiei, o final aqui poieite, né? Você só precisa conhecer, né, qual é o adjetivo que vem antes, né? Se for cacó poieite façam mal, né? Agathou poieite façam bem. Tá dando para entender, gente? Tranquilo, tranquilo. Isso. Eu estava lendo aqui no Almeida, na Almeida, que é uma das traduções mais antigas do português, ele usa fazer bem, e emprestai sem nada esperardes. Fazei bem e emprestai sem nada esperardes. Deixa eu pegar aqui uma mais comum aqui. Vou pegar agora uma católica. Eu vou pegar aqui a pastoral. A pastoral, deixa eu ver como é que a pastoral diz. A pastoral, ela é interessante porque ela é uma linguagem bem mais coloquial, né? Não é uma linguagem assim alta, culta demais, não. Ela diz assim, aqui é no 35, né, que a gente tá. Ela diz, deixa eu ver, é o 6:35, 35. Diz assim: amem seus inimigos, façam o bem. Aí ela já não usa aquele fazer bem, né? Porque ali a linguagem da Almeida já é um pouco mais alta, né? Mas a da pastoral, né? Bíblia Pastoral Católica é assim: façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Uma das bem fazer. Não, existe o bem fazer, mas assim, o Johnny está dizendo que existe o verbo bem fazer, mas o problema é porque é extremamente incomum. A gente usa, ele deve existir, mas na prática, se algum dia um de nós tentar conjugar, vai ser assim, tipo, bem façam, bem fazei, né? O imperativo vai ser assim, né? Bem fazei, bem fazei, né? Vai ser assim, né? Bem fazei ou bem façam. Deixa eu copiar aqui.
Eu não vou tentar compartilhar, não. Eu vou só copiar, colar aqui. Pronto, aqui, ó. Seria bem fazer, né? Bem fazer, vós, bem façam vocês, né? Tudo bem, gente? Tranquilo? Pronto. Aí aqui, continuando aqui. Caiestai, homistos, rimon, polus. Aí esse estai aí, ele é diferente por ele. Não, acho que não. A gente chegou a ver se esse estai, não? Aqui um pouco antes, deixa eu ver. Jerusalém. Não, mas a de Jerusalém é alta. Eu queria uma que fosse mais. Ave Maria. Certo? Bíblia que não falta nessa casa. Não, eu sei, tá bom, pode pegar. Eu já dei um exemplo, já. Muito obrigado. Agradeço. Eu tô tentando aqui mostrar, gente, a conjugação do verbo emi no futuro. Então, esse tá aí, né? Professor, Oi. vou ver se eu acho aqui bem rapidinho aqui aquela nova versão internacional em NVI para ver como é que fica. Pronto, só que ó, o estai tá aqui, ó. Estai. Vocês estão vendo? Então, aqui é o futuro, né? Esomai, essei, estai, esometha, esseste, esontai, né? Então, esse aqui é o verbo emi no futuro, né? Então, estai seria será, né? Será, haverá, né? Deixa eu continuando aqui. Será. Deixa eu ver se eu volto lá. Pronto. Caiestai, romistos, rimon, polis. Então será, haverá. Então, será o quê? O romistos é aqui tá com uma recompensa, né? Mas pode ser o salário, né? O salário, a recompensa, né? Romistos. Então, será o salário, né? O de vós, né? O vosso salário, o salário de vocês será polis. Será aqui o polis, normalmente a gente diz muito, mas aí aqui não dá para dizer muito. A gente vai ter que dizer grande ou numeroso, né? Então, a vossa recompensa será grande, a vossa recompensa será grandiosa. Recompensa, o Eduardo gosta de recompensa. Então, aqui, vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei bem, emprestai, sem daí esperardes nada, e será grande a vossa recompensa. O Arthur aqui mandou ver aqui no Voz. Gutenberg. Professor, a versão NVI, nova versão internacional, diz assim, a partir do versículo 35, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. O 35. Mas aí ele vai até o 36. Você pode ler mais um pouquinho. Pronto, o 36 diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Isso. O que foi, irmão? Tá bom, olha. Sim, você. Então, essa parte aí que você leu foi a tradução. Deixa eu ver aqui no. Isso. Façam bem igual bem fazer. O meu amigo, meu amor,
O meu marido está falando aqui para mim, que façam bem é o mesmo que bem fazer. Aí o que eu dizendo aqui? O que eu estava falando aqui? Sim. Aí eu parei aonde? Em polis, né? Polis aqui, normalmente a gente traduz polis como muito, mas aqui não dá para traduzir como muito, tem que traduzir como grande, como numeroso, numerosa, né? Dando uma ideia de quantidade, né? Aí cai ECST seria também um futuro, né? Seria vocês serão, né? Ou vós sereis, né? Vós sereis, ruioi, filhos, né? Filhos, hypsisto, é o do Altíssimo, né? O Altíssimo, né? É um título, né? Dado, né? A divindade maior, né? A Deus, e tem até uma certa temática, né? Do poder, o poder está no alto, né? Tem essa relação, uma metáfora conceitual, né, entre o que está embaixo e o que está em cima, né? O rei está em cima, os poderosos são altos, né? Os mais pobres estão embaixo, né? Os humildes estão embaixo, né? Mas aqui o Deus está acima de tudo, né? É o mais alto, é altíssimo, né? Hypsisto. Aí, roti, autos. Aí, roti, às vezes a gente traduz como que só, mas aqui ele tá com. A gente tende a traduzir como se fosse um porquê. Né? O roti aqui no Novo Testamento, eu não vi tanto o roti no Átio como um porquê, mas no Novo Testamento ele aparece muitas vezes como um porquê, não só como um que. Aí, porque autos crestos esti. Aí, esse autos aqui é interessante ele tá muito assim como se fosse ele, né? Mas você poderia dizer o mesmo, né? O mesmo crestos esti. Aí, crestos, ele dá a ideia de ser não só bom, mas também útil. É alguém que presta, que ajuda, né? Então, crestos não é só alguém que é bom. O que é o ser bom, de ser crestos? É alguém que é útil, que dá uma mão, né? Que ajuda, né? De alguma maneira. Aí é que ele é bom, então ele é útil, ou ele é bom. Aí aqui, ó, é interessante aqui a preposição epi, né? Epi aqui sendo usada aqui, né? Epi tus acaristos. Aí caristos, dentro dessa palavra caris, a gente encontra caris. Caris é a graça, é a gratidão, é o favor, né? Aí o acaristos é o que não tem agradecimento, aquele que não tem gratidão, né? É o ingrato, são os ingratos, né? Então ele é bom sobre ingratos, cai ponerus e maléficos. Ponerus, né, são os maléficos, os maus, né? Aí na sequência tem assim um outro imperativo, gineste, que é tornem-se, né? Tornai-vos, né? Tornai-vos oiktirmones. Oiktirmones, eles seria assim os misericordiosos, né? Misericordiosos. Aí eu acho que eu não sei se vocês viram oiktirel, mas acho que tem um verbo oiktirel que é ter pena, ter compaixão. Kathos, né? Aí kathos para fazer uma comparação, né? Assim como, né? Tal como, né? Assim como Ropater Himon, o pai de vocês, o vosso pai. Oiktirmon estin.
como o vosso Pai é misericordioso. Então, tornai-vos misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Teve alguma dúvida, gente, aqui? É interessante vocês darem uma olhada em algumas palavras assim que são mais comuns no Koiné do Novo Testamento, como plen, hoti, kathos, octiro. Então foi no sexto, né, que apareceu octiro. Você lembra qual era o contexto, Johnny? Eu não lembro qual era o contexto. Era o Teseu que tinha pena dos companheiros, né? Isso, exatamente, logo no início. Ah, Quando ele fala com o Egeu, mas com o pai dele. isso, exatamente, era isso. Então aqui, essa palavra, né? É para vocês reconhecerem, né? A, a coisa, né? O radical, né? Dentro de oiktirmones. Oiktirmones. O Eduardo tá falando, lembrando dos chantes. Mas aí, vamos continuar, né? Então, agora são 8h36. Deixa eu ver se a gente consegue começar agora aqui o capítulo 10 beta. Se a gente não conseguir terminar hoje, a gente termina na próxima aula. Então, o capítulo ainda é Ressimforá, que tem a ideia do... É um infortúnio, uma tragédia, né? É uma má sorte que vai acontecer. Não é um acontecimento ruim. Mas não aconteceu ainda. A gente estava vendo, eles estavam lá, né, no teatro, né? Estavam saindo do teatro, tinha tido as apresentações dos coros, né? E aí tem essa figura aqui dos dois jovens nus lutando, né? O contexto deles estarem nus não encaixa muito bem com a história, porque eles lutar era mais comum eles lutarem nus no esporte, né? Numa luta, né? Numa modalidade olímpica, né? Mas que também era praticado, né? Na educação grega, né? Esse tipo de luta, né? Entre os jovens, né? Então eles costumavam, os atletas costumavam praticar, né, as competições, né, nus, né, só com um óleo, né, assim, para poder isso, né, fazia parte da educação grega, né, essa luta, né, mas aqui não é esse o contexto, né, não é bem esse o contexto. Porque eles vão criar, por causa vai acontecer uma briga, e por causa dessa briga vai acontecer uma coisa não esperada, né? Um acontecimento ruim. Quem pode ler a legenda da imagem? Philippos, Neanias, Tinás, Horá, Ente, Rodó, Macomenos. Isso. Aí aqui eu acho que dá para você traduzir, não, Johnny? Não é? Sim, Felipe, né, vê um jovem, não, desculpa, Felipe vê uns jovens, né, brigando, né, lutando, né, na rua. Isso, na rua, no caminho, exatamente. No caminho, na via. Na via, no caminho, na rua ficou muito bom também, mas então é isso. Perceba que macomenos está no plural, né? Acusativo plural, né? Macomenos. Assim como Neanias e Tinás também está no acusativo plural. Então você poderia dizer alguns, você poderia ter dito alguns. O Tinás, aqui ele caberia uma tradução para alguns. Felipe vê alguns jovens brigando, lutando na rua.
Tudo bem, gente? Ou no caminho. Aí Marcomenos poderia ser também batalhando, né? Mas aqui não é o contexto, né? Não é uma guerra, é apenas uma luta, né? Deixa eu ver aqui. Ai, continuando aqui. Aí tínhamos vocabulário, né? Deixa eu ver se eu. Muitos verbos. Deixa eu aqui se eu faço a leitura aqui para vocês. Airo, que significa eu levanto, né? Aí quando vocês viram com o pronome reflexivo, tipo, que era dando na ideia de eu me levanto, né? Aí, então, o futuro é aró, porque ele tem assim ele vai encaixar naquele paradigma dos verbos em líquida, né? Ró é uma consoante líquida. Aí, era, era vai ser o aoristo, né? Então, aró seria eu levantarei, era seria eu levantei, né? Seria o aoristo, né? Aí tem os radicais aqui vão ser um pouco diferentes, porque vai no futuro e no aoristo não vai ter aquele Y, né? No futuro vai aparecer um Y que vai se contrair com as terminações, né? E aí você vai ter esse aró e vai fazer o sigma cair, né? Sigma intervocálico cai. E aí você não vai ter aquela característica básica, né, do futuro, né, que é o sigma, que vocês estão se acostumando. E depois vocês vão se acostumar também com o aoristo sigmático, que vocês ainda não viram, mas que também ele cai também aqui mais assim por uma questão assim um pouco mais difícil de a gente compreender, mas talvez assim por analogia com o futuro, né? Não tenho certeza. Ele cai, né? Assim, talvez ele até caia diante do próprio Ró. O próprio Ró faça com que ele caia às vezes, né? O sigma. Não é Ersa, não é Ersa. Aqui é Era, né? Era. Aí, Apocteino é eu mato, né? Eu mato. E aí apocteino, só o cteino já significa eu mato. Mas aí ele tem aqui uma preposição apô funcionando como prefixo, né? Então apocteino é eu mato, apoctenó. Aí o apoctenó, ele também é considerado, ele é também incluído no grupo dos verbos em líquida, embora ele seja em nu, né? Aí apoctenó também não tem sigma no futuro, né? O sigma cai diante aqui do nu, então fica apoctenó, não fica apocten só, é apoctenó. Então eu matarei. E o aoristo fica apecteina. Aí perceba que o Y ele aparece no lugar do ômicron, né? Não fica apoecteina, é apecteina. Vocês estão percebendo? Sim. E não sei se todo mundo já parou um pouquinho para estudar por si mesmo o aoristo, mas ali no ômicron ali, do prefixo apo, né? Ele desaparece, no lugar dele aparece o aumento, aquele Y ali, que é uma marca de passado, né? Dentro do indicativo, né? A pecteina. Então, a pecteina significa eu matei, né? Basicamente, né? Eu matei. Aí, apofeugo seria eu fugi, eu escapei, né? Apofeuxomai, eu fugirei. Perceba que ele é depoente, ele é um futuro depoente, um futuro médio. E o aoristo fica aperfigon, com o radical um pouco diferente, né? Fig.
apéfigon. Aí ele não é sigmático, ele é temático. É um aoristo segundo, que a gente diz, né? Aí na sequência a gente tem dei, que significa estar preso, né? Ser necessário, né? Então a gente normalmente diz como é necessário, mas o significado bem básico é tipo estar preso, né? Estar preso a fazer alguma coisa, né? Aí então quando ele aparece na terceira pessoa do singular, ele é impessoal e ele vai ser complementado pelo acusativo ou pelo infinitivo. Então vai ser assim: é preciso fazer isso. Numas traduções mais antigas do Novo Testamento, você encontrava mister. Vocês conhecem mister? Eu já tinha ouvido falar. Mas é uma dessas palavras. Mister é uma dessas palavras que eu acho. É tipo varão para mim. Quase ninguém sabe o que é. Então, mas mas é tipo isso. É mistério. Então, uma das coisas que você pode traduzir aqui, né? Esse dei seria mistério, é necessário, é preciso. Então, é preciso fazer isso, é preciso isso, né? Aí o futuro fica DSA e o AUR, que seria tipo será necessário, será preciso, e o auristo fica EDS, EDS, né? Que seria foi necessário, né? Foi preciso, né? Aí tem essa expressão aqui que ele colocou aqui para ver como é que fica. Dei remas pareinai. Então você percebe que nessa expressão o sujeito do infinitivo fica no acusativo. É alguma coisa que você tem que perceber. Então é tipo, é preciso que nós estejamos presentes. Aí a gente pode tentar fazer como ele fez aqui e fazer uma perífrase e dizer assim: nós precisamos estar lá, ou nós precisamos estar presentes. Vocês estão compreendendo? Nós precisamos estar presentes. Isso. Nós devemos estar presentes. Nós precisamos estar presentes. Deu para compreender, gente, ou não? Porque a questão é porque remas é nós e está no acusativo. E pareina é o estar presente, né? O que está no infinitivo. Tudo bem? Sim. Tranquilo aí, gente? A estrutura talvez seja um pouco estranha para vocês. Vocês vão, talvez, demorem um pouquinho para vocês se acostumarem. Mas é isso, é um verbo impessoal e ali encaixa com expressões assim no infinitivo, e com sujeito, onde esse infinitivo às vezes vai pedir um sujeito que vai estar no acusativo. Aí aqui, existing, que seria alguma coisa como é permitido ou é preciso. Existing é derivado do verbo eimi, né? Do verbo ser, estar, existir, né? Mais a preposição ex ou ek, que funciona aqui como prefixo, né? Então, existing seria é preciso, é permitido. Existai seria, né, o futuro, né, de existing, né? Que seria será permitido, será possível, né? E também é uma expressão impessoal que não vai pedir o acusativo, mas vai pedir o dativo e o infinitivo. Aí, então, por exemplo, vai ser diferente do dei remas pareina. Vai ser, aqui seria dei, se fosse é permitido que nós estejamos presentes, seria existin remin pareina, e não existin remas pareina. Aí ele dá um outro exemplo com existin remin menei.
nós nós podemos ficar, nós temos a permissão para ficar, né? A gente pode traduzir, né? Então, basicamente são essas duas. Em português a gente vai traduzir dessas duas formas, né? Nós podemos ficar ou nós, mas se a gente quisesse fazer, ser muito literal, seria é permitido que nós fiquemos, né? Uma coisa, né? É permitido a nós ficar, né? A gente coloca, se a gente quisesse ser muito, muito, muito ao pé da letra, mas seria uma coisa muito português de Portugal, né? Seria uma coisa assim: é permitido a nós ficar, é possível a nós ficar, nos é permitido ficar, talvez até isso, nos é permitido ficar, né? Alguma coisa assim, né? Tá dando para compreender, gente? Mas assim, para simplificar, a gente faz uma perífrase e diz assim: nós podemos ficar, nós né, temos a permissão para ficar. Tudo bem, gente? Sim. Aí, cataleipo, eu deixo para trás, eu abandono, né? Cataleipso, né? É o futuro, né? Aí você vê que o pi e o sigma vai formar ali o psi, né? Aí, eu deixarei, eu abandonarei, né? Eu deixarei para trás, eu abandonarei, né? E o aoristo usa um outro radical. Então é um aoristo segundo, um aoristo temático. Catelipon. Então eu abandonei, eu deixei para trás, né? Aí meno significa eu fico em um lugar, né? Eu espero, eu aguardo por alguém, né? Aí menor é o futuro, né? Menor. Aí ele também entra lá naquele grupo lá dos verbos em líquida, né? Que não tem o sigma cai, fica menor. Então, em vez de menor, fica menor, né? Aí o aoristo, ele também é um aoristo segundo, aoristo temático. Ah, sim, sim. Gutenberg está saindo, tudo bem. Emeina seria então eu fiquei, eu esperei, né? Eu aguardei por alguém. Aí trepo seria eu virei, né? No sentido de dar uma volta em alguma coisa, né? E aí quando é na média, voz média é assim, eu me virei, eu dei voltas, né? De um lado para o outro, né? Aí que é o trepomai. Aí o futuro fica trepso e o aoristo fica, que seria eu virarei, né? E o aoristo fica etrepsar, né? Que eu virei, né? Virei, né? Etrepsar. Aí esse etrepsar é bem simples, é bem bonitinho. Esse trepo aqui tá tão regular, tão legal. Aoristo primeiro, sigmático, não tem nenhum problema. Aí o tipto, né? Eu acerto, eu firo, né? Aí o futuro fica tiptesso, né? Ele aparece um Y assim no radical do futuro que alonga, bem assim diferente, né? Tiptesso, né? E aí não aparece o aoristo, nem esse verbo aqui seria no ático, né? Ele seria considerado não depoente, seria como é quando você não tem todas as formas, ele seria Defectivo. defectivo, seria considerado defectivo, pelo menos no ático. Talvez ele tenha outras formas de aoristo em outros dialetos, né? Mas ele está dizendo aqui no ático, ele não aparece, né? Por exemplo, no aoristo, né? Que deveria ter dado, né? Aí aqui na sequência, a gente ainda tem 5 minutos. Deixa eu ver aqui. Peraí. Na sequência aparecia aqui mais um pouquinho de vocabulário. Dizia aqui. Sim.
Reboé, pés boés, que é o grito, né? Do grito. Você tem que comparar com boal, que é gritar, eu grito, né? Boessomai, que é eu gritarei. É boessa, que é eu gritei, né? Requefalé, tesquefalés, que é a cabeça, da cabeça. Roitecontes, tonteconton, que seriam os genitores. A gente pode traduzir como os pais, mas às vezes é mais interessante traduzir como genitores, né? Alguém está tentando entrar? A Carmen. Boa noite, Carmen. Marcando presença hoje? Oi, amigo, boa noite. Boa noite. Desculpa a ausência. Não, tudo bem. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Tudo tranquilo, tudo Viu? tranquilo. Aí vamos aí ver se dá para a gente acompanhar, viu? Obrigada. Tá bom, tá bom. Então, aqui o. Boa aula, professor. Tá, tranquilo, cara. Então, Obrigada. então eu estava aqui, né, falando roitecontes, né? A gente pode traduzir como os pais, né? Mas às vezes fica mais interessante traduzir como os genitores, né? Porque dá essa ideia de que são tanto o pai quanto a mãe, né? Assim, não tem assim tanta marca, né? De assim, por exemplo, de que é quem é quem é, né? Qual, né? É um plural que engloba, né? O pai e a mãe, né? Aí é torridor, turridatos, que é a água da água, né? Aí preposições, aqui ele botou pro, mais genitivo, né? Que pode dar a ideia de lugar, de tempo ou lugar, né? Que dá antes, né? Antes de alguma coisa, né? Ou antes de algum lugar, né? Antes de um tempo, né? Ou antes de algum lugar, né? Aí normalmente vai reger o genitivo, né? Pro mais o genitivo, né? Aí alguns advérbios aqui, eutis, que seria diretamente, imediatamente, de uma vez. Poter, que é enclítico, então às vezes vai perder o acento, né? Aí ele vai, em algum tempo, né? Alguma vez, né? Uma vez, era uma vez. No grego moderno, normalmente isso aqui acaba dando a ideia de nunca. Mas no grego antigo dava mais a ideia de uma vez. Sim, sim, sim. Eu não lembro agora qual é, mas eu, Ryokin. Eu sou o meu Ryoshin. Ryoshin. Ah, tranquilo, tranquilo. Aí aqui, vamos ver se a gente consegue começar, né, a leitura do texto. Não sei se a gente vai terminar hoje. Se a gente esticar um pouquinho, talvez consiga terminar. Não sei se esse texto é muito longo. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa, a gente começa hoje, né? Aí aqui é Redemurine tois paisin ectu teatro regumene toi andri. Então aqui a Mirrina, né? Ela guia todos para fora do teatro, ou guiando a todos para fora do teatro, para o marido, né? Para o marido, melhor, seguindo o marido. Não, espera aí, deixa eu ver aqui. No caso, professor, ela fala para o marido. Não, eu fiquei em dúvida porque o Toy Andri está no final, né? Então ela está guiando todos para fora do teatro, né? Então ela tá guiando as crianças, né, para fora do teatro e fala para o marido. As crianças? É as crianças, perdão. Eu confundi com todos, é as crianças. Então a Mirrina está guiando as crianças para fora do teatro, para o marido. Aí lá na frente tem
Fessim. Aí aqui começa. Tinun poiesomen. Tinun poiesomen. O que nós faremos agora? Tá no futuro. Já, boa noite, João. O que nós faremos agora, né? Fessim, né? Ela diz, né? Ela afirma. Arexestin remin entoi astei menei. Então ela faz uma pergunta para o marido, né? Nós podemos ficar na cidade? É possível para nós na cidade ficar? Aí Aurion gar genesson tai haitragoidiai. Amanhã, pois, haverá, né, as tragédias, acontecerão as tragédias, né? Aí, aqui, ó, virão a ser as tragédias, mas você acaba trazendo como acontecerão, haverão, né? Acontecerão as tragédias, né? Serão apresentadas as tragédias, né? Aí, tenu nicta entoiastei menumen. Aí ela continua, né? Ficaremos à noite na cidade. Então ficaremos à noite, durante a noite na cidade, né? Então ficaremos durante a noite na cidade. Aqui é um futuro, né? Menumen, né? Menumen, ficaremos, né? Vamos ficar à noite na cidade, durante a noite na cidade. Ou esta noite na cidade. Alapu cateudessomen. Mas onde dormiremos? Onde vamos dormir? Alapu é onde, né? Cateudessomen, onde dormiremos? Aradexetai remas, receberá a nós, Rossos adelfos, o teu irmão nos receberá? Rodei de Caiópolis e o de Ceópolis. Alumenumen entoiaste, aleutis, oicade por eu someta. Mas não ficaremos na cidade, né? Não permaneceremos na cidade. Aleutis, mas imediatamente, né? De uma vez, direto, né? Oicade por eu someta. Seguiremos diretamente para casa, né? Iremos imediatamente para casa, né? Polingar chronon apotu clero apesmen. Pois muito tempo, né? Pois estamos muito tempo longe da fazenda, né? Estamos há muito tempo longe da fazenda, né? Polin crono, muito tempo, apotu clero, longe da fazenda, apesmen, né? Estamos longe, né? Ausentes. Rodexantias argozon, e o Xantias, sendo preguiçoso, argozon, o den poiesen, nada fará, né? Não estará fazendo nada, né? Não está fazendo nada, ou não estará fazendo nada, porque aqui está futuro, né? Nada fará. Roun por Boés peinessosi. Então os bois morrerão, né? Os bois, na verdade, não, perdão. Os bois passarão fome. Os bois passarão fome. Estarão famintos. Tá de probata apofeuxetai. E as ovelhas escaparão. As ovelhas fugirão. Rodeoicos, cateicos, edecaetai. Caetai, melhor dizendo. Rodeoicos, cateicos, edecaetai. E a casa, e o lar, né? A casa, né? Já pegará fogo, já pega fogo. Não sei, estará em chamas. Já estará em chamas, né? Já estará em chamas. Provavelmente. Cateicos. Provavelmente. Pelo que parece, né? Pela aparência, né? Cateicos eu acho que é tipo pelo que parece. Mas aqui ele deu como
provavelmente. Então a casa provavelmente já vai estar pegando fogo. Speusomen, apocalíptico de Seópolis. Speusomen prostas pilas. Vamos nos apressar para os portões, apressemos-nos, né? Sei lá, aqui é um futuro, né? Como é que a gente diz isso? Nos apressaremos, então, para os portões, né? Das pilas, oicade por eu sometha, e iremos, né? Seguiremos para casa, né? Viajaremos para casa. Deigar remas pro tesnictos ekeise pareinai, pois é necessário a nós, né? Antes da noite, né? Estar lá, né? Estar lá na casa deles, né? Aí que você poderia até dizer, chegar lá, né? Nós precisamos estar lá antes da noite, antes do anoitecer. Nós precisamos estar lá antes do anoitecer. Nós precisamos estar lá antes do anoitecer. Pois nós precisamos estar lá antes do anoitecer. Protesnictos, antes da noite. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nesse parágrafo? Eu li um pouco rápido. Tranquilo esse parágrafo, gente? Posso tentar ler mais um, outro? Vocês vão ficar mais enquanto eu leio mais um? Eu vou. Tranquilo. Então, deixa eu ver se eu leio mais um. Tranquilo. Aqui. Continuando aqui. Roimen nun paides toi patri peitomenoi prostas pilas speudusim. Então, né, as crianças obedecendo o pai se apressam para os portões, né? Roimen nun paides, então as crianças toi patria ao pai, peitomenoi, obedecendo, prostas pilas para os portões, speudusim, se apressam, né? Correm para os portões, se apressam para os portões. Rodepapos, e o avô, feu, fecim. O avô diz, feu, ou ai, bulo maitas tragoidias teastai. Eu desejo ver as tragédias, assistir às tragédias. Filmes menun oicadespeu dt. Vocês, então, se apressem para casa. Ego de entoiastei menor rostas tragoidias te assumenos. Enquanto eu, né, ficarei na cidade para assistir às tragédias. Então aqui, rimes menun oicade, né? Rimes, vocês, né, vós. Então, oicade para casa, né? Speudete, se apressem, né? Ego de, enquanto eu, entoiaste, na cidade, né? Menor, ficarei. Ros, para, aqui o ros aqui dá para traduzir como para. Tas tragoidias, as tragédias, te assômenos. Te assômenos aqui é assistindo, né? Mas você dá para traduzir como assistir, né? Para assistir às tragédias. Rede murine e a mirina me fliarei fecim. Ela diz, não diga bobagens. Ugar catalepsomente entoiaste. Pois nós não te deixaremos na cidade, nós não abandonaremos você na cidade. El te metremon, venha conosco, né? Venha metremon, conosco, né? Que aqui é o metá, ele vai ter uma assimilação do remon, né? Aí vai virar assim, metremon, né? Metremon, né? Vai dar assim o conosco, né? Aí venha conosco, né?
Kai regeitai autoi deino logumenoi prostas pylas. E ele segue, né? Falando coisas terríveis, né? Dizendo coisas terríveis, reclamando, né? Aqui está dizendo reclamando em voz alta, né? Reclamando em voz alta para os portões, né? Então ele segue reclamando em voz alta para os portões ou dizendo coisas terríveis, né? Aí Enroy, aí eu continuando, acho que eu vou tentar ler o outro parágrafo. Esse parágrafo deu algum trabalho para vocês? Aquela palavra ali, aquele composto ali é bem diferentinho, né? Deinologumenoi. Mas vocês deveriam já conhecer o deinos, né? Como terrível, né? E logos, né? Como uma palavra, discurso, né? Aí tá formando aqui um verbo logel, né? Deinologó, alguma coisa assim, né? Que significaria reclamar em voz alta, dizer coisas terríveis, né? Aí, continuando aqui. Enroi despeudo-se diaton rodon, enquanto eles se apressam através dos caminhos, das ruas, né? Filipos neanias tinás rorai enter rodói. O Filipe vê alguns jovens no caminho, né? Macumenos, lutando. Polingar oinon pepoca-se caimetius-se. Pois eles bebem. Não sei se isso aqui é o perfeito. Parece até um perfeito. Talvez seja. É um aoristo de Pino, né? Eles beberam, né? E eles beberam vinho, né? E estão bêbados. Não, eu imaginei que a tradução fosse essa, mas o problema é porque tem um negócio que parece um redobro. Aí eu fiquei assim em dúvida se era um aorista ou se era um perfeito. Mas assim, pepoca assim, né? Seria, a gente vai ter que traduzir como beberam, né? Eles beberam muito vinho, polinoinon, né? Caimetius-se, estão embriagados, estão intoxicados, né? Aí Meneiun Rofilipos Tenmaken Teomenos. Então o Filipe ele para, ele espera, né? Assistindo, né, a briga, né? Tenmaken Teomenos, assistindo a briga. Telos de, e no final, Royalo e Neania Renatina Catabalusi. Os outros jovens derrubam um deles, né? Derrubam um deles, o Paontai Tiptontes Auton, e não param de acertá-lo, de feri-lo, né? De bater nele, né? Não param de bater nele. A Rode Filipos Fobúmenos Hyperautu Prostreque cai, e o Filipe, né, temendo por ele, corre, né, em direção e tipoiesete, ó antropoi, fecim. O que vocês farão, ó homens, né? O que vocês vão fazer, ó homens? Pauete, tiptontes auton, parem de bater nele, parem de feri-lo. Apocteinete garton tlemona, tlemona. Pois vocês vão matar o miserável, né? Vocês matarão o miserável. Ton de neaniontis agrios boon proston Filipon. E um dos jovens, né? Dentre os jovens, né? Gritando ferozmente em direção a Filipe. Que é Ton de Anianion, tem Ton de Anianion, né, que é
dentre os jovens, dos jovens, tis agrios, ferozmente, né? Boon, gritando, proston Philippon, em direção ao Filipe. Aí, deixa eu ver, tinha um finalzinho. Trepetai, né? Se vira, né? Ele se vira, cai, tizonsu, fecin, quem sendo você, quem sendo tu, ruto polipragmoneis, interfere dessa maneira, né? Ruto polipragmoneis, né? Age muito, né? Polipragmoneis aqui tá, você interfere, né? Tu interferes, né? Mas a gente quebrar polipragmoneis seria uma coisa como faz muita coisa, né? Mexe, né, com muita coisa, né? Mexe com vários negócios, né? Caiptei auton. E aí o garoto que falou isso, né? Quem é você para falar para se intrometer, né? Vai dizer ele e bate nele, né? E bate no Felipe, né? Rode prostengen catapiptei kai akinetos menei. E ele, né, o Felipe, né, cai no chão, cai na terra, né, cai por terra e fica imóvel. Akinetos menei. Fica imóvel, fica sem se mover, sem movimento. Tranquilo, gente? Sim. Tá bom, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo 9h16 ainda. Dá. Vamos aqui, eu vou tentar terminar aqui esse último parágrafo aqui. E aí, na próxima aula, a gente tenta falar um pouquinho de gramática, tenta corrigir algum exercício. Continuando. Rode te contes, tas boas, acuontes, trecusin, prostas ton paida, cai horosin auton. Aí os pais, os genitores, né? Ouvindo os gritos, correm em direção do filho, da criança, né? No caso é o Felipe, né? Do filho, e vem ele, né? O vem, né? Epitegei keimenon, né? Cai deitado no chão, né? Jazendo no chão, por terra, né? Sobre a terra. Airusin auton, rode et akineto-menei. Eles levantam então ele, né? Mas ele ainda permanece imóvel, né? Redemelita e a Melissa, né? Os deu fecim. Tipo te pasque o tlemon. O que é que aconteceu com você dessa vez, o que é que o miserável está sofrendo dessa vez, né? Tá entendendo? Vocês estão entendendo? O que é que o miserável está passando agora dessa vez? Está sofrendo agora dessa vez? Ou o que é que aconteceu com o miserável dessa vez, né? Redemeter e a mãe. Ferete auton prostenkrenen. Carreguem ele para o chafariz, para a fonte, né? Ferusinun auton prostenkrenen. Então eles carregam ele para a fonte, para o chafariz. Kai hydor katakeusi teskefales. E aí eles derramam, né? Derramam água, né? Sobre a cabeça, né? Derramam água sobre a cabeça. Aí interessante que está no genitivo, né? Esse katakeus está fazendo uma estrutura, né? Com acusativo e genitivo. Hidor é a água, né? Está no acusativo e teskefales está no genitivo, né? Então, água sobre a cabeça, né? Derramo água sobre a cabeça. Dioligo kineitai kai anapnei. Então, em pouco tempo e logo, então, ele se move, né? Kineitai, e ele respira, né? Respira novamente, né? Se recupera, respira novamente. Anapnei. Aná dá essa ideia de novo, né? E pnei dá a ideia de respira, né? Aí,
Epaire un realton. Então ele se levanta, né? Então ele se levanta, ou ele levanta a si mesmo, né? Que é o realton. Caites metros acue leguces. E ele escuta, né, a mãe falando. Que fala, a mãe falando, né? Ele escuta a mãe falando. Blepon de prosalten. E olhando para ela, Puesu, ó Meter, onde você está, ó mãe? Fecim diz, Tis cotos estin, por que está escuro? Redemeter, a luz cotos estin, ó pai, blepe deuro. Mas não está escuro, ó filho, ó criança. Olha aqui, aluden horai ropais. Tiflosgar Gegonen. Mas nada enxerga o rapaz, pois ficou cego. Aí essa é a tragédia, esse é o infortúnio que aconteceu. O Felipe, por causa do soco do rapaz, caiu no chão e teve uma cegueira, uma cegueira, um mal súbito que deixou ele com uma espécie de uma cegueira, né? Tudo bem, gente? Sim. Só não está bem pro Felipe, né? Pois é. Mas teve... É interessante que vocês essa história é contada de um jeito que ela tem uns sinais, né? Tem uns avisos, como é que a gente chama? Uma premonição, uma coisa assim. Não é só isso. A história é contada como tem não, é tipo flashback, só que ao contrário. Eu esqueci agora a palavra. Me foge agora a palavra. São sinais, mas existe um termo técnico. É porque eu esqueci agora. Mas são sinais. Vocês lembram da história? Qual foi a história que o Felipe contou para Melissa? Ele contou justamente a história quem contou a história do Teseu foi a mãe. A mãe contou a história do Teseu. O Felipe contou a história do Odisseu e do Ciclope. Vocês lembram? E que sim. Que o Ciclope ficava cego no final da história, não via mais nada porque tinha ficado cego. Agora o próprio Felipe ficou cego. Então a história vai retomando algumas coisas assim enquanto ela progride, né? Ela sempre retoma, né, o vocabulário. Ela dá umas voltas assim, presságio também, né, o Demi. Então a história vai sempre dando umas voltas aqui para poder reutilizar assim o vocabulário que vocês já viram. Então aqui o Tiflos, que vocês já viram lá no Ciclope, volta agora. O Felipe que ficou cego agora. Aí agora eles vão ter que, na continuação da história, eles vão ter que conseguir um médico, uma cura para o Felipe que ficou cego. Ele, lá no grego 4, Felipe, fiquem tranquilos, lá no grego 4, Felipe finalmente deixou de estar cego e está voltando para casa. Depois de viajar muito com Odissíopolis. Porque o Odissíopolis que queria voltar rapidamente para casa não consegue. Ele estica essa viagem muito para poder conseguir uma cura para o Felipe. Dando aqui uns spoilers para você da história. Certo, mas e a casa, como é que fica? Pois não é? A casa, como é que fica? Só me preocupa com o Santia lá, sozinho. Pois não é. Eu vou confiar nele.
Isso, temos que acabar confiando, né? Pois é, gente. Então, obrigado por terem ficado até agora. São 9h24. Na próxima aula eu vou tentar fechar mais algum ponto gramatical e corrigir alguns exercícios com vocês, né? E aí eu vou terminar aqui a gravação, mas eu agradeço por vocês terem ficado mais uns minutinhos para a gente conseguir fazer a tradução do texto. Deixa eu encerrar aqui a gravação.